eu quero falar um pouquinho sobre o que a pandemia está fazendo, né? A pandemia tem provado os pilares da igreja. E não é uma coisa local, como todo mundo já sabe, é uma experiência mundial, né? O que a pandemia está fazendo no mundo inteiro, amados? Já no mundo inteiro, participei do encontro agora, quarta e quinta-feira, um encontro que acontece todos os anos. Em geral, envolve algumas comunidades, alguns irmãos de alguns continentes do mundo, né? Então, todo ano acontece num país diferente, e já desde o ano passado, por conta da pandemia, não acontece em lugar nenhum. Sai da Itália a transmissão, né? Tem aquela tradução simultânea para 5, 6 idiomas diferentes, o Zoom permite tudo isso, mas você vê, tinha uma média de 150 pastores de todo lugar do mundo, né? Aí tinha lá, pelas traduções você tem noção mais ou menos de onde está a galera, embora você conheça alguns irmãos, né? Da Índia, da África, mas muita gente da Europa, também da América do Sul, Estados Unidos, tudo que é canto. E você percebe que as cargas são as mesmas, né? Ou seja, qualquer um pastor falando de qualquer um desses continentes, aí, qualquer um desses países, vai falar e vai ser algo muito semelhante. A palavra não é mais uma carta dirigida a uma igreja. Não sei se vocês me entendem bem o que eu estou dizendo. Não é mais aquela... Se você abrir a tua Bíblia em Apocalipse, você vai ver que tem 7 cartas lá para 7 igrejas da Ásia, conhecida Ásia, antiga Ásia, né, ali. E você vai ver que é uma palavra para cada igreja, especificamente, né? Mas hoje a gente vive uma experiência tão interessante que uma palavra, alguém ministrando uma palavra sobre a carga do coração de Deus, você vê que todo mundo se identifica. Não é um tema pessoal, mas não é um tema local, é um tema mundial, né? Por quê, amados? Porque nós perdemos, né? A pandemia ela produziu um estresse muito grande sobre todos, o mundo todo. No grupo pequeno, eu lembro que eu participei, tinha uma pessoa da Itália falando, e eu ouvi assim, a agonia dessa pessoa comunicando como foi a primeira onda da pandemia na Itália. E ela disse que olhava assim, a Itália é um país bem menor que o nosso, né? Então, ela disse que na cidade onde ela estava, ela podia ver os caixões passando, era uma coisa assim, muito opressora. Imagina você assistindo ali aqueles cortejos fúnebres, um após outro, né? Eu lembro que a primeira onda arrasou com a Itália, né? Assim, muita gente padeceu. Então, você vê que é um estresse muito grande, porque nós perdemos a nossa rotina, as nossas rotinas, que a gente achava seguras até, tanto a nível profissional, nível familiar, igreja, todo mundo perdeu aquele ritmo, né? Você imagina, eu não sei quanto tempo você está sem participar de uma reunião aqui, por exemplo, domingo, que era uma rotina da maioria de vocês, domingão, 10 da manhã, vamos para o sítio, vamos lá para o Monte do Santíssimo, né? E aí já vinha para... Era uma rotina na semana, no teu grupo pequeno, não sei como é que você chama, se é célula, grupo caseiro, e eu estou 7 anos aqui fora do Rio, mas em geral a gente chamava célula, grupo caseiro, grupo familiar, sei lá, mas é para dizer do grupo pequeno, aquela rotina que você já tinha, e você também saía, pegava, não sei se de cara a Avenida Brasil para trabalhar, mas a pandemia veio e mexeu com todas essas rotinas. Isso produz estresse. Nós também enfrentamos, eu acho que talvez a coisa pior da pandemia, que a gente enfrentou assim, a nossa vulnerabilidade. A gente viu como nós somos fracos, como nós somos débeis, né? Como a gente é frágil, como a gente é vulnerável, né? Como a gente é vulnerável, como a gente pode pegar um negócio, como é que uma coisinha tão minúscula, né? Eu conversava com um irmão que é médico, a gente conversava presencialmente, e eu dizia para ele, cara, como é que esse negócio de vírus não é fácil? Porque o vírus nem tem vida, né? Aí ele usou uma expressão técnica, é verdade.
o vírus não tem vida, ele se torna viável na célula. Ele entra na célula e se torna viável. Então, imagina, um vírus entra numa célula e faz depois aquele estrago todo, ele abre porta para um monte de coisa. A gente vê como a gente é vulnerável, uma coisa tão minúscula, invisível, né, aos nossos olhos. E a gente vê gente reagir. A reação ao vírus é diferente de cada um para outro, é uma luta. E aí as notícias, os temores, os medos, as pressões, de tudo que é lado, aí a gente fica muito fragilizado de ver como nós somos vulneráveis, né? Como nós somos frágeis, como a vida e a morte estão muito ali pertinho. Né? Então, tudo isso gera um estresse muito grande. Um dia eu conversava com os irmãos, dizia que uma das coisas também que gerou pressão sobre nós e tensão foi que a gente precisava ter um discernimento muito grande, e aplicar coragem para fazer aquilo que era necessário, no meio de tudo isso aí. A gente precisava de coragem para fazer o necessário e prudência para não fazer o que não era necessário. Mas entre a coragem e a prudência, você precisa de discernimento preciso para saber o que era de verdade necessário e o que não era necessário. Depois que você descobriu o que era necessário, tinha que ter coragem. Quando você descobriu que não era tão necessário, você tinha que ter prudência. Então, é um vai e vem, é uma sanfona, meu amigo. É uma tensão o tempo inteirinho, o tempo inteiro. Então, a gente ficava nessa busca, né, de coragem, busca de prudência, busca de discernimento, né? E também, mesmo quando nós, no meu caso, a gente decidiu não ficar ouvindo nenhuma mídia. A gente já não assiste quase televisão lá em casa, então a gente tomou uma decisão fácil, né? Não vamos ouvir nenhuma notícia de fora, porque a gente tinha uma convicção desde março do ano passado que nenhuma notícia podia nos agregar absolutamente nada. Mas mesmo sem ouvir as notícias, você ouve um monte de notícias, porque tem irmãos. E você tem irmãos espalhados por todo o mundo. Então é notícia que chega de todo lado, né? Então não faltou notícia também que traziam mais informações no bojo da notícia. Eram mais notícias de irmãos enfermos, internados, né? Perda de gente querido, perda de irmãos preciosos, amados. Não foram muitos assim no nosso vínculo direto, mas como no meu caso, como eu tenho muito relacionamento em vários lugares, comecei a ver a perda de pastores e informação também de outros irmãos, fulano morreu, você lembra do Beltrano? Faleceu e tal. Então nós vivemos e estamos vivendo ainda momentos traumáticos. Então, isso tudo gera estresse. E o mundo está debaixo desse estresse. Você pode dizer, mas lá nos Estados Unidos todo mundo já está vacinado. Mas está debaixo do estresse. Você conversa com os irmãos, você vê que há uma tensão ainda. Aí chegou a vacina, mas a vacina também gerou tensão, porque tem gente que não crê na vacina, tem medo da vacina. Eu até desenvolvi uma frase para a vacina, de tanto que me perguntaram sobre a vacina. Eu já tomei a minha primeira dose. Mas eu desenvolvi assim, eu falei, irmãos, faz o seguinte, não faça nada, absolutamente nada, sem fé. E também não deixe de fazer nada, não seja promovido pelo medo, né? Porque o medo te impede de fazer coisas. Então, por favor, não faça nada. Mas, se a fé não chegou até você, você não tem uma palavra, não faça nada com dúvida. Porque dúvida é pecado. O medo não é pecado. Ter medo não é pecado. Se ter medo fosse pecado, Deus não deixaria nunca um discípulo, um filho dele, ter pânico. Medo não é pecado. O problema do medo é o que ele produz. O que o medo produz? O medo produz um monte de coisa. Para Adão, produziu nele a transferência de culpa. Foi a mulher que tu me deste, não assumiu o medo tem essa coisa. Você transfere culpa. Eva não fez diferente, mas o medo pode levar você a mentir. O medo pode levar você a enganar, a fugir, né? a pregar contra a fé. O medo tem
suas variáveis aí que acabam produzindo dano para nós. Mas o problema não é o medo, o pânico. Deus, Ele fala com todas as pessoas que têm medo, Ele anima a pessoa que está com medo dizendo, não tenha medo, eu estou contigo. Eu sou contigo, não tenha medo. Deus nos anima, sempre quando a gente está com medo, Ele vai dizer isso para a gente, olha, você não tenha medo porque eu estou com você. Eu estou com você. Então não temas, não tenha medo. Por isso que o salmista também disse lá no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, não terei medo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, medo não é problema. O problema é o que resulta do medo. Né? O que o medo produz em cada um de nós. Então, quando as pessoas estão com medo, elas tendem a pecar, né? Tendem a aprontar alguma. Então, é bom a gente saber aprender a lidar com medo também. Você pode dizer amém? Eu creio, eu sei que a maioria também crê, que Deus está usando essa pandemia. Mesmo quando Deus não aprova alguma coisa, eu não estou dizendo que foi Deus que mandou a pandemia, mas vamos fazer de contas que Deus permitiu essa pandemia, para ficar bonito. Permitiu. Não vou dizer que Ele decretou a pandemia, não. Não é nenhum anjo matou. Vamos dizer que Ele permitiu. Quando Deus permite algo na vida da igreja, Deus tem um propósito, amados. Nem sempre Deus aprova um caminho, mas Ele usa. Você lembra quando os irmãos de José venderam ele? Deus nunca vai aprovar que um irmão venda outro. Deus nunca vai aplaudir essa atitude, mas Ele pode usar, e usou. Mais tarde, José tinha plena convicção e noção de que ele estava no Egito por mão de Deus, por obra de Deus. Chegou a dizer para os irmãos dele, dizendo, olha, vocês pensam que vocês que me trouxeram para cá, mas na verdade Deus que antecipou, Deus é que me trouxe para cá. Embora José não tirou deles a responsabilidade do ato deles. Ele foi bem claro, falou, mal que vocês intentaram contra mim, o mal que vocês desejaram, que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênção. Mas ele sabia que estava ali por mão de Deus. E Deus, então, usa as coisas. Usa coisas boas e coisas que não são tão boas. Mas Ele usa. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele chega a dizer que para aqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28, e para aqueles que foram chamados, segundo aquele propósito de ser conformado com Jesus, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dessa pessoa. Então, todas as coisas aí incluem as coisas que nós não gostamos, não queremos passar, não queremos viver. Todas as coisas cooperam. Você pode depois conferir lá em Romanos 8, 28, Paulo dizendo isso. Bem, Deus está usando essa pandemia para muitas coisas, né? Para nos transformar, para nos conformar com a imagem de Jesus. Mas também, uma coisa que é inquestionável, eu quero abrir a Bíblia com vocês para ler, inquestionável que Deus está usando essa pandemia também para provar os pilares, os fundamentos da igreja. Eu digo fundamentos no plural, por quê? Porque fundamento só tem um, onde a gente deveria estar mesmo fincado, é sobre Jesus. Mas, infelizmente, o homem também constrói na areia. Ele também edifica sobre a carne dele, sobre a razão dele, sobre a vontade dele, sobre a presidência dele. Ele também faz muito da vontade dele. Então, ele acaba edificando também na areia. Mas a vontade de Deus nunca foi essa. Abre tua Bíblia aí, capítulo 7 de Mateus, versículo 24 a 27. E nós vamos ler no final do Sermão da Montanha, finalzinho do Sermão da Montanha,
uma advertência que Jesus fez para os seus ouvintes, né, para os discípulos que estavam ouvindo a doutrina dele. Vamos só lembrar. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então ele está se referindo, Mateus 5, 6 e 7, tem um sermão, ele tem uma doutrina, tem um ensino. Ele está falando, todos vocês que ouvem esse meu ensino, essas minhas palavras, e as... Faz o que com a palavra? Teoriza. Faz o que com a palavra? Não ouvi. Pratica. Você ouviu o que eu falei, praticou. Se você ouviu e praticou, eu vou comparar você a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E Jesus garante para todos nós que o dia mau chega para qualquer pessoa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto. Não é isso que está escrito? Deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Então, o dia mau chega para geral. Mas Jesus não fala só que nós estamos construindo na rocha quando nós estamos ouvindo e praticando. Ele também vai falar do ouvinte, do crente teórico. Ele vai falar do crente teórico. Segue lendo. Todo aquele que ouve esta doutrina, estas minhas palavras, e não pratica. Não pratica. Você conhece crente teórico? Tem muito. Já existe. Aí um irmão muito querido me informou isso. Falou, Franco, essas pesquisas que fazem, eu não me lembro de qual entidade fez a pesquisa, mas ele trabalha numa instituição que tem acesso a essas pesquisas, e falou, Franco, o número de crente não praticante, o que é um evangélico não praticante, irmão? O que é um troço desse? Isso era prerrogativa de católico, porque eu fui católico garotinho, eu lembro de católico não praticante. Católico não praticante. Agora, evangélico não praticante. Bem, o que eu entendo por evangélico não praticante? É o cara que se diz evangélico, mas não está congregando, não está reunindo. Só pode ser isso, gente. Não pode ser outra coisa. Porque não dá para você dizer assim, eu sou evangélico por opção, por eu creio que é a melhor religião da vida, mas eu leio e não pratico o que Jesus mandou. Porque se você não pratica o que Jesus mandou, embora congregar é mandamento também, não deixemos de congregar, lembra lá de Hebreus 10? Como é costume de alguns? Não deixemos de congregar 2 ou 3 em nome de Jesus, já foi dito aqui, mas sempre congregar, sempre reunir, sempre estar junto. Depois você vai ver a riqueza. Eu quero terminar falando dessa riqueza. Mas não deixando de congregar é mandamento. Então, quando você ouve e não pratica o que Jesus mandou, o que acontece quando você ouve e não pratica? Lê aí. Eu vou comparar você a um homem insensato, imprudente, que edificou sua casa onde? Ou seja, tu pode ser excelente, você pode ser muito prudente com a Covid, mas imprudente com Deus. De repente você tem muita prudência quando o assunto é vírus, mas imprudente quando você se torna apenas um ouvinte da palavra e não um praticante. E Jesus também garante que a chuva vai cair, vai transbordar os rios, vão soprar os ventos, vão dar com ímpeto contra aquela casa. Em 2010, teve um terremoto no Chile, e vocês devem lembrar disso. Eu saí daqui com Fonseca, e nós fomos visitar lá
a cidade mais próxima do epicentro era Concepción, onde estava Christian Romo. Acho que o epicentro foi em Constituição. E ali nós visitamos dois lugares muito afetados, de Chatutacauano, o nome dos lugares. Eram regiões de praia que, além do terremoto, teve a tal da tsunami. Foi um estrago. E eu lembro a palavra que Deus me deu ali, quando eu passava com o Christian em Concepción ainda, no mesmo condomínio. Imagina um condomínio de prédios. Só tinham 2 blocos de apartamento. Um no chão, totalmente destruído, outro em pé. Eu falei com o Christian, Christian, coisa estranha, porque são 2 prédios construídos no mesmo, praticamente na mesma área ali, solo. Um está desabado, o outro está em pé. Ele falou assim, não, provavelmente as autoridades chilenas vão investigar isso, Franco, porque algo está errado. Tem como um prédio caiu, o outro não. Algum problema na construção, porque o chileno, vocês sabem que ele é muito prudente com construção, porque ele já vive essa coisa de terremoto há muito tempo, como o japonês, está sempre pensando que o chão pode tremer. E ele falou, não vai cair. E eu me recordei, irmãos, desse texto de Mateus, do Djamal chegando e colocando à prova. Eu falei, um caiu, o outro ficou em pé. Provavelmente um tinha um fundamento firme, o outro sem fundamento, desabou, acabou. Ali o prejuízo foi grande, obviamente foi muito grande, para quem estava ali naquela casa, naquele prédio, sendo provado e sendo destruído. Eu não sei se você acredita em coincidência santa, mas foi uma coincidência santa. Depois de ter falado em várias cidades chilenas sobre esse tema, quando eu voltei ao Brasil, Fonseca ficou em São Paulo e veio para o Rio, tinha acabado de cair um temporal na região ali da Serra Carioca, ali, região serrana, e o aeroporto estava interditado, o aeroporto do Galeão. E ninguém saía do aeroporto. Eu falei, meu Deus, eu quero ir para casa. Eu estava cansado já daquela viagem, estava meio friozinho ainda por cima, eu falei, quero ir para casa. E eu fui lá para o embarque, me troquei de lugar, minha bagagem era pouca, eu fui para o embarque. Chegando no embarque, estava chegando um táxi para deixar um camarada. Eu falei, se esse táxi chegou aqui, ele sai. O cara, puxei ele, o cara falou assim, eu levo você, vamos embora. Tá, é horrível. E aí não deu outra. Levou até em casa. Mas, lá em São José do Vale do Rio Preto, aquele rio transbordou. E aí ficou uma cena passando em vários lugares, várias televisões, não era tão comum agora, senão estaria no zap de todo mundo, no WhatsApp. Mas qual era a cena? Não sei se você lembra. O rio transbordou, o rio começou a destruir uma casa, e tinha um prédio mais forte ali, bem na beira do rio, e a família preocupada, porque na casa tinha uma senhora com um cachorro, e a água caindo, e eles ali jogaram uma corda para aquela senhora. Lembram dessa cena? Quem lembra? Está lembrado? E eles então fizeram um resgate ali, o cachorro foi embora, espero que não tenha morrido afogado, o cachorro foi embora, a senhora foi resgatada. E eu fiquei, por que eu achei interessante? Porque todo lugar que eu passava, lá em Santiago, eu dizia assim, olha, talvez vocês não entendam bem esse ensino de Jesus, porque Jesus está falando aqui de chuva, rio transbordando e casa caindo. Vocês provaram aqui um terremoto e em alguns lugares um tsunami. Então talvez vocês não entendam bem esse ensino de Jesus, mas para nós brasileiros é muito comum ver enchente e a água arrastando tudo. Dizer assim, impressionante, gente. Eu falei lá, cheguei aqui, vi o que eu estava falando. E não foi fácil, né? Eu não resisti a chegar aqui e compartilhar com a igreja naquela época sobre esse tema, de rever os fundamentos. Por quê, Franco? Porque é sábio, irmãos, nós olharmos, rever os fundamentos antes que Deus os prove. É sábio. É sábio a gente estar conferindo a nossa vida antes que Deus ponha ela à prova. É sábio.
Não espera Deus provar a tua vida para você começar a praticar o que Ele falou. Não espera. Porque a tua ruína pode ser grande. Coloque em prática logo. Busque viver. Ninguém está livre de catástrofes, irmãos. Elas sobrevêm e sobrevêm para todos. Quem me ouve, quem me conhece há alguns anos, sabe que eu já falo isso há muitos anos. O dia mal chega para todo mundo. Eu lembro, quando eu falei isso pela primeira vez, me referindo ao Brasil, no dia que o Ayrton Senna, lá na curva Tamburello, bateu e morreu. Como o Brasil ficou chocado. Uma notícia tão trágica. Todos os brasileiros que eu conheci ficaram chocados com a morte de Ayrton Senna. E dizia, está vendo? Uma tragédia pode abalar um país inteiro. Uma notícia ruim, uma tristeza. Já viu o brasileiro como ele ficou triste. A gente sempre vai passar por situações onde o mar, os rios, seja lá qual a melhor figura para você, melhor ilustração, se a terra vai tremer debaixo dos teus pés, porque às vezes você tem a sensação de que está tremendo mesmo tudo debaixo dos teus pés, E muitas vezes Deus te mostra isso por sonhos, visões. Deus te mostra que vai tremer tudo, que vai se abalar tudo. Você tem sonhos, fica preocupado, meu Deus, por que isso? Ventania, tal, furacões. Você fica sonhando e Deus, em algum momento, Jesus prometeu, Ele vai, em algum momento, provar a construção da nossa vida. E quando Ele prova, ou nós saímos aprovados, ou nós saímos reprovados. Não tem outro jeito, tá? Não tem outro jeito. A única diferença que existe entre nós é essa. Uns ouvem, levam a sério, tem temor de Deus, pratica. Outros ouvem, empurra com a barriga, explica, justifica e vai vivendo de qualquer jeito sem praticar. Quando a gente lê esse texto de Mateus, que você leu agora, a gente tem uma garantia, irmãos. Uma promessa de Jesus. De quê? De que a chuva vai cair. De que o dia mau vai chegar. Isso não está na tua caixinha de promessa, mas está na Bíblia. Ele vai provar a tua vida. Ele vai provar a tua casa. Ele vai provar teus pilares. Se você falar assim, Franco, qual é o segredo para a gente começar a construir na rocha? Eu acredito que a gente tem que ler esse texto de Mateus em Lucas. Abre lá Lucas 6, 46, 49. Aí você vai ver. Lucas 6, 46, 49. Lembrar você que Lucas não viu Jesus como Mateus, não andou, não estava perto. Lucas era um médico que participava do ministério apostólico de Paulo, da equipe apostólica, e mais tarde ele escreve, faz uma acurada investigação, coloca em ordem tudo, escreve aquilo que nós chamamos de Evangelho de Lucas e Livro de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas faz um apanhado geral, mas Lucas vai começar essa história assim, com uma pergunta, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Aí começa o mistério todo. É aí que está o negócio. Lucas começa exatamente com a pergunta-chave. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Não fazem o que eu digo? Porque esse é o nosso problema. O discurso, Jesus é o Senhor. Meu dono, meu amo, meu chefe, minha autoridade máxima, no discurso. Mas na vida, eu só quero Ele como meu Salvador. Mas Senhor é a condição, Salvador é o benefício. Ele só salva quem Ele é dono. Ele não tem como salvar alguém que faz sua própria vontade, que vai pular do abismo.
Ele salva quem se rende completamente a Ele. Também já foi dito aqui. Ele começa dizendo, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Aí todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a casa... Ele vai... Lucas começa respondendo a grande questão. Se Jesus é o Senhor, vamos levar Ele a sério. E vamos viver integralmente o que Ele tem para nós. Quantos podem dizer amém? Então, eu poderia dizer assim, todos nós estamos sendo provados. Você diz amém ou não? Sim ou não? Tudo está provando a gente grandemente. Mas não apenas individualmente, é isso que eu queria falar. Estamos sendo provados também coletivamente, como igreja. Ai, Franco, que isso? É como igreja, no mundo todo. Ouvi um pastor argentino chamado Carlos Mraida, é difícil, o pessoal, a maioria não pronuncia bem o nome dele, fala Miraida, mas é Mraida. Cláudio conhece, nós estivemos com Mraida lá na Colômbia, uma ocasião, não me lembro que ano foi. Mas o que o Mraida estava dizendo? O Mraida estava falando que os pastores do relacionamento dele lá na Argentina têm enfrentado diversos desafios até agora por conta da pandemia. Aí ele vai falar da suspensão dos serviços presenciais, né? Serviço é culto, né? Que eles chamam de serviço. O uso de tecnologia, redes de plataformas digitais. Eu digo, o uso de tecnologia é interessante você entender. Os pastores tiveram que se virar nos 30, literalmente. Porque tinha um monte de gente que não entendia nada de nada. Se vocês quiserem, eu mostro a primeira live que Modesto fez, eu tenho guardado. Só eu tenho essa imagem, ninguém mais tem. Eu estou guardando e falei, se você se comportar direitinho, eu não vou divulgar para ninguém. Se comporta. Mas, cara, os pastores tiveram que fazer um monte de coisa, rede, plataforma, digitais, sem nenhuma preparação prévia. Muitos pastores tiveram problema com dinheiro financeiro. Por quê? Porque eles dependiam da reunião geral para administrar a oferta. Imagina como é que foi a tribulação dessas igrejas, a dificuldade de receber apoio pastoral, manutenção de pessoas, custo com edifícios que ficaram ociosos. Ou até alguns perderam o prédio, porque não tinham como pagar. Isso ele narrando lá. E morte de membros da congregação, migração de gente saindo da congregação porque descobre outra, que é melhor no uso e na abrangência do virtual, aí a pessoa já vai embora. E algumas igrejas de pastores responderam bem a tudo isso, mas outros, infelizmente, não. Aí ele disse que uma empresa de consultoria apresentou uma estatística, não sei se foi contratado, quem foi que contratou, mas disse que 35% dos membros, vou chamar de membros assim, voltaram ao atendimento presencial, depois que deram uma liberada. 32% decidiram parar de comparecer pessoalmente. 18% estão vendo várias igrejas agora online. Cristo em casa, lembra aquela moda? Pegou com força para alguns. E 15% já decidiram mudar de congregação, porque na pandemia descobriu algumas coisas também, porque também tem isso. O cara às vezes recebe um choque na pandemia, né? Coisa triste. Coisa triste. Por que, Franco, que tem gente que nessa pandemia acabou revendo, avaliando, agora não o pilar da vida, mas o pilar da igreja, assim, daquilo que ele conhecia como igreja? Por quê, Franco? Porque ficou mais clara, irmão, do que nunca, a diferença de instituição e comunidade. Aquilo que a gente chama de verdadeira igreja. Ficou mais claro. Porque uma coisa é uma instituição, outra coisa é a igreja que não para de ser igreja nunca. Vai deixar de viver.
Então, aquilo que abalou grandemente a instituição, abalou a vida da igreja, obviamente. Como eu falei, trouxe estresse, quebrou rotina, coisa tal. Mas a igreja não deixa de ser igreja. E o pastor de verdade não deixa de ser pastor, ele tem que cuidar dessas ovelhas de qualquer jeito. E para alguns pastores, obviamente, ele descobriu que ele tinha mais atenção, vou usar aqui a expressão do livro, mais atenção com a treliça do que com a videira. E aí ele teve que também pensar a vida. Essa diferença, que eu falo de instituição e comunidade de igreja, elas ficaram visíveis porque a pandemia provou os vínculos que a gente tem. E tem gente que tem vínculo com a instituição, tem gente que tem vínculo com o lugar, não com as pessoas. Tem gente que tem vínculo, se perguntasse qual é o teu vínculo, a pessoa diz que eu sou lá da igreja de Santíssimo. Lá da igreja de Santíssimo. Não tem identidade, não tem nenhuma relação com as pessoas. Só pensa no prédio. E tem um monte de gente que ficou assim no prédio. Pô. Com a pandemia, viu que não tinha nenhum vínculo. E de repente, não mais que de repente, descobriu também que tinha que construir relacionamentos verdadeiros. Ou então descobriu que já tinha relacionamento com alguns. De verdade. De verdade. Sabe aquele negócio que quando pega fogo, aí aquele irmão que te socorre? Aquele irmão que é de verdade teu pastor? Tem gente que foi descobrindo isso. Óbvio, isso tudo apareceu. Isso apareceu mesmo. Estamos vinculados com a instituição ou estamos vinculados com os irmãos em Cristo? Apareceu, pô. Os relacionamentos eles foram grandemente provados. Essa guerra, irmãos, entre a instituição e a comunidade é uma guerra antiga. Antiga. Por volta do ano 1000, os que gostam de história da igreja, você vai ver que houve um debate teológico forte, envolvendo dois homens, os dois com a letra A. Um se chamava Abelardo, outro se chamava Anselmo. Anselmo e Abelardo, dois teólogos discutindo lá sobre instituição e comunidade. Claro, só existia a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas um dizia assim, dizia da seguinte forma: quem não tem a igreja como mãe, não tem Deus como pai. E ele estava falando sobre essa instituição chamada igreja, e estava dizendo que quem não recebia aquela instituição como mãe, Deus não era pai dessas pessoas. Mas o outro, Abelardo, ele refutou da seguinte maneira: que Deus tem muitos que a igreja não tem. A igreja é instituição. E a igreja tem muitos que Deus não tem. A igreja, instituição. Porque pertencer à instituição é fácil. Ser membro do corpo de Cristo é outra coisa. Tem um monte de gente que é parte de uma instituição, mas não é parte do corpo de Cristo ainda, porque não nasceu de novo, nem nasceu de novo. E precisa provar um novo nascimento, um verdadeiro nascimento. Então você vê que é uma guerra antiga, essa guerra de instituição. E nesses tempos de pandemia, essa igreja chamada instituição, ela experimentou reduções. Lembra que eu falei no começo que eu queria fazer uma introdução para os líderes? Então, coloca atenção nisso que eu vou te falar. Essa instituição, ela experimentou uma redução de edifícios que não estão sendo utilizados como antes, redução de pessoal, gente de escritório, gente de administração, os templos, eles ficaram fechados, mas a igreja, verdadeira igreja, a comunidade, ela seguiu ativa. Ela não parou. Ela seguiu e segue ativa.
é a hora da gente parar e rever. Rever o quê, Franco? Rever quem somos, nossa identidade. Porque quem somos, até fizemos um retiro lá com o pessoal lá de Jacarepaguá, não sei quantos de vocês assistiram, lá no YouTube da vida aí. Identidade e missão. O Roma estava lá. Roma estava lá. Romianinha. Roma até saiu na fita lá, saiu no filme. Lembra da identidade? Identidade fala de quem nós somos. Mas quando nós descobrimos quem nós somos, nós vemos a importância das nossas conexões. Por quê, Franco? Porque Deus nos planta não em lugares, Deus nos planta com pessoas. Eu digo isso continuamente para os irmãos. Digo, irmãos, quando você lê a Bíblia que diz que o justo, mesmo na velhice, né, o justo plantado na casa do Senhor, mesmo na velhice dá fruto, plantado na casa do Senhor, não é que você chegou aqui e pediu um favor para Aurelino, falou, Aurelino, me coloca num vaso que eu quero ficar plantado na casa do Senhor aqui. De vez em quando tu vem aqui e rega. Não é isso, mano. Plantado na casa do Senhor não tem nada a ver com a ideia de que alguém está plantado dentro do prédio. Plantado na casa do Senhor é você plantado em relacionamentos fortes. É você bem vinculado. Isso é plantado na casa do Senhor. É você reconhecendo as tuas conexões. Você sabe quem são as tuas conexões. E por saber a tua conexão, tu sabe a tua missão também. Porque uma vez na conexão, você não perde o rumo da tua missão. Você sabe, por exemplo, se você participa dessa igreja que está aqui, de verdade, se não é só membro da instituição, você sabe que essa igreja tem um DNA forte de fazer discípulos. Essa é a nossa marca, irmãos. Nós nos estamos desde o começo com essa visão de que a gente precisava ser discípulo e fazer discípulo. Então a gente já passou por anos aí de vento e tempestade, de moda, de todo vento de doutrina, e a gente luta para perseverar, olhando para Jesus e querendo ser discípulo de Jesus e fazer discípulo para Jesus. As modas são muitas, e já passamos por várias. E eu luto ainda dizendo para os irmãos, quando você vê alguém falar alguma coisa que não é fazer discípulo, já se perdeu. Porque quando a pessoa para de fazer discípulo, ela vai em tudo que é roda de coisa. Dá ênfase para o judaísmo, dá ênfase não sei para quê. Agora é a música, agora é o prédio, agora é a adoração. Amado, foca nesse negócio e cuida de gente. Porque para isso Deus te chamou. Amém. Então, aleluia, um glória a Deus. Aleluia, Michele. É isso aí mesmo. É isso. Agora é difícil, meus amados. Estou vendo a carequinha do Robson ali. Era o Robson. Cara, é difícil. Por quê? Porque os ventos vêm e vai desviando a gente para lá e para cá. E não é só a pandemia. Mas a pandemia, nesse sentido, foi uma bênção. Porque Deus foi fundo, foi forte. Deus foi forte com isso. Né? A gente agora, ou a gente assiste tudo. Eu vou usar uma frase de coach agora, eu não gosto de coach, vocês sabem. Mas vou usar. Ou a gente fica assistindo, a gente se torna protagonista desse negócio. Ou a gente assiste os efeitos da pandemia, ou a gente vai fazer a história, vai entrar e vai ser um protagonista, vai tocar o negócio de frente. Você pode dizer amém ou não? Amém ou não? Então você vai ter que responder uma pergunta para você mesmo: discípulo ou membro? Porque membro, não membro do corpo, no sentido da palavra, mas membro da instituição. Eu sou membro da igreja tal, mas não entende nada do que é de verdade, está bem vinculado no corpo de Cristo. Discípulo. A igreja aqui, local, tem um presbitério plural, de anos, graças a Deus. Mas você pode decidir entre ter um presbitério plural e ter uma igreja de um único pastor soberano, único, que decide tudo, que resolve tudo, absoluto, que faz tudo. Você tem que escolher entre um pastor que é maestro ou uma orquestra de pastores. Decide.
Que isso também é uma escolha tua. Porque a pandemia também provou isso. Provou. A pandemia não provou apenas o ministério plural. A pandemia provou o ministério que eu vou chamar de multigeracional. O que é multigeracional? Aí você sabe que Deus é um Deus geracional. Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. O que eu quero dizer com multigeracional? Vou pegar aqui os números, tá? Na Argentina, uma mudança geracional, a palavra do Carlos Braida, está ocorrendo entre os pastores forçados pela pandemia. Mais de 400 pastores, segundo Braida, informação dele, do contato dele, morreram durante a pandemia. No ano passado, eu estava com o Jamê Nobre, em Curitiba, numa ordenação de um pastor. Ele falou: Franco, vim da Bolívia. E eu, que triste, Franco, que triste quadro. Não veio da Bolívia porque ele não estava viajando. Fiz uma reunião, porque aí foi a época que a gente mais viajou sem sair de casa. A gente fazia reunião de manhã, de tarde e de noite. De manhã na Europa, de tarde não sei onde, estava em tudo que é canto, né? Não faltou, foi live, reunião, Zoom, para tudo que é lado. Ele falou que estava na reunião com os pastores da Bolívia e tinha um número lá, naquele momento, de mais de 100 mortos. Mais de 100 mortos. O que isso promoveu, Franco? Promoveu o quê? Uma ausência de pastores. A maioria desses pastores deixou suas congregações sem pastor. A maioria deixou sem pastor. Quer dizer, junto com a pandemia, a congregação ainda ficou sem pastor. Mas ficou sem por quê, Franco? Ficou porque não era plural. Ano passado nós perdemos um pastor, não foi pela pandemia, perdemos um presbítero amado, sem comentários. Marcos de Deus e Costa, partiu. Mas o presbitério seguiu. A igreja seguiu. Ninguém pode dizer assim: fiquei sem pastor, a não ser que alguém tivesse um vínculo apenas com Marcos. Aí também não desenvolveu o seu vínculo saudável no meio do corpo. Não entendeu ainda o que é presbitério. Não entendeu o que é presbitério. Mas essas mortes, irmãos, essas mortes revelou um modelo não bíblico de igreja. Igreja de um homem só e também igreja que não tem um serviço compartilhado, ministério compartilhado. E também igrejas que não formam, não reproduzem vida em outros pastores. Não formam novos pastores. Não capacita jovens. Então você imagina uma igreja de um velhinho único, pegou Covid, morreu, ficou sem pastor. Não tem pluralidade, não dá para dividir com o outro, porque é ele só, e não tem a próxima geração que vai chegar e assumir. Quer dizer, para completar a desgraça. Eu posso dizer que, graças a Deus, também nós temos provado das duas coisas. Nós temos provado tanto da pluralidade, coisa antiga, não é coisa de pandemia, não. Não foi uma emergência para nós, não. Tanto de pluralidade, quanto também de continuidade. Nós temos, em vários lugares, essa visão multigeracional sendo trabalhada. É muito comum você ir nos presbitérios onde a gente serve, ter pastores mais velhos e pastores mais novos lá, inseridos lá. Para quê, Franco? Os pastores mais velhos, eles têm que se reproduzir em outros pastores. E principalmente cooperar e capacitar os mais novos, os mais jovens. Além de garantir essa continuidade que a gente precisa ter, ministerial, esses jovens pastores, irmãos, eles são uma fonte de renovação espiritual para a igreja. Pode ter certeza do que eu estou falando. Eles estão mais entusiasmados. A paixão é renovada com novos pastores. É uma nova força. Pode ter certeza disso, né? Não é assim, ao jovem substituindo ao velho. Não, amado. Mas é o velho junto com o jovem. Não estou falando de substituição. Eu estou falando de velho junto com o jovem para ir dar
esse tempero gostoso, sabe? Quando um comunica o que já aprendeu, o que já viu, o que já recebeu para esse mais jovem. Isso é fundamental para os pastores. Você diz amém ou não? Para que eles tenham experiência e liderança e aprendam também, co-liderando ali, às vezes dentro de um presbitério, tanta riqueza, você não faz ideia como é bom. Eu faço parte de um presbitério hoje, que são jovens, os pastores são, eu posso dizer assim, quase vi nascer. Nasceu um dia antes da minha filha Débora. Um dia antes, porque nós fazíamos parte, nós que eu digo, Denise e eu, cantávamos no mesmo coral junto com os pais dele, de Anderson Paz, Josias e Lena. Nós éramos do mesmo grupo de música. Denise ficou grávida, Lena ficou grávida, Débora nasceu num dia, né? Ele nasceu um dia antes, nasceu dia 6 de fevereiro de 86, Débora nasceu no dia 7. Você diz amém sobre a importância do que eu estou te falando? Você entende isso ou não? Então, vou terminar dizendo assim, precisamos considerar a importância de ouvir e praticar. Diga, ouvir e praticar. Isso vale para nós, irmãos, tanto de forma individual como coletiva. Porque os pastores têm essa responsabilidade também com a igreja. O modelo plural não é invenção nossa, é Bíblia. Estuda que tu vai ver. O ministério que você compartilha, que você passa para os novos, não é invenção nossa. Deus, eu te garanto, Deus nunca quis uma substituição desse jeito, tirando os velhos e tendo que levantar os jovens à tapa. Deus nunca foi plano de Deus. Mas para isso acontecer, pastores precisam ouvir, se quebrantar, sair do púlpito, sair do trono e ser mais um no meio de um presbitério. Isso ele tem que praticar também. Porque se não praticar, vai ser só teoria, teoria, teoria. Às vezes ele vai para um seminário, ouve, aprende, mas não faz. Entendeu? Então, é válido para todos nós. Ouvir e praticar é para todos nós, irmãos. Sem exceção, amém? De forma individual, de forma também coletiva. A importância também que a gente tem que considerar de receber o senhorio de Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Você diz amém ou não? A importância também de compreender e receber verdades, irmãos, de que sem o Espírito Santo, guarda isso no teu coração. Abre assim e diz, Senhor, entra. Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de cumprir nem uma vírgula do que Jesus falou. Nós precisamos, mais do que nunca, entender que dependemos totalmente do Espírito Santo. Hoje a gente vai batizar uma moça, Tamires, está ali. Semana passada a gente batizou Mariana, não sei se ela está por aí. Está aí, Mariana? Cadê Mariana? Ali, pô, fica uma do ladinho da outra ali, de máscara. Então, quando a gente estava batizando Mariana, tem que chamar uma piscina lá no quintal do Daniel, eu estava falando para a Mariana, falei, Mariana, agora o negócio é o seguinte, a gente vai afundar você nessa água aqui, a gente não vai deixar você lá embaixo, o tempo pode ficar tranquila, porque você ressuscita também. Aqui fala de morte e de ressurreição, mas tem uma coisa certa, a Mariana tem a coisa certa também. Para andar, para seguir caminhando só na dependência do Espírito Santo. E todos nós, como filhos de Deus, podemos abrir a boquinha igual passarinho no ninho e dizer, papai, me dá o Espírito Santo, preciso do Espírito Santo, dependo do Espírito Santo. E papai, com a maior alegria, vai dar o Espírito Santo para todos que pedirem. Quantos dizem amém? A caminhada de vocês, meninas, depende fundamentalmente do Espírito Santo. Vocês vão chegar lá, vocês vão mais longe do que a gente, porque vocês são flecha na mão do guerreiro. Vocês vão longe, vocês vão onde nós não alcançamos, vocês não alcançaram. Mas vocês vão na força e no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo não somos capazes de nada. Pode ler a Bíblia, pode ler os mandamentos de Jesus, pode ler o Sermão do Monte, vai dar uma crise mental, vai dar cãibra no cérebro, como diz Claudinho. O negócio vai doer, mas não vai viver. Por que não vai viver? Porque sem o Espírito Santo não somos capazes de viver.
Só Ele vai nos levar adiante, a cumprir toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Vida com Deus é fundamental, é 000. Não é 1, não, é 00, porque é Ele que vai te dar condição de andar. É Ele que vai revelar a palavra para você, é Ele que vai te guiar a toda a verdade, é o Espírito Santo que vai te ungir, te fortalecer, te encher de fé. Você diz amém ou não? Sem o Espírito Santo, nós estamos falidos, quebrados, destruídos. A gente não consegue absolutamente nada. Por mais que seja teólogo, estudante da palavra, conheça toda a doutrina de Jesus, sem o Espírito, você é impotente, incapaz, insuficiente. Com o Espírito Santo, a gente pode até cantar: contigo saltarei muralhas. Com o Espírito Santo, a gente salta muralhas, enfrenta exército, luta, destrói. Com o Espírito Santo, a gente pode tudo. Né? Pode ou não pode? Todas as coisas. Completa aí. Posso. Todas as coisas posso. Em quem? Naquele que me fortalece, pô. Com o Espírito Santo vai. É possível com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá. Então eu preciso te dizer isso. Mais do que tudo. A gente precisa voltar. Olha, irmão, num tempo como esse, muita gente descobriu o quarto de novo. Muita gente voltou para o secreto. Muita gente voltou para a intimidade do Espírito Santo. É muito bom isso, né? Ô, coisa boa. Muita gente voltou porque muita gente teve medo, muita gente ficou inseguro, muita gente ficou assustado, muita gente teve Covid. Quem teve Covid aqui? Oh, meu Deus. Levanta sem medo, eu também tive, gente. Pô, vamos embora. Pô, cara, 2 semanas de Covid lá em Curitiba, guardadinho com o Dedê lá. A gente fica mais dependente do Espírito Santo que nunca. Eu tive um sonho uma semana antes que estava eu e Denise assim, num lugar e de repente a gente caía dentro de um cercado. Um monte de gente dentro daquele cercado assim. E Denise, Franco, e agora como é que a gente vai sair dessa? Eu falei, fica calma que a gente vai sair, fica calma. A gente ficava dando volta. Parecia um campo de concentração. De repente abriu uma brecha assim e eu falei, sai, vai, corre que depois eu vou atrás de você. E ela saía e logo depois eu saía também. Aí falei com ela assim, Dedê, não importa o tamanho do cativeiro, a gente vai sair dele. E foi assim. Graças a Deus, foi assim. Teve momentos difíceis, mas passamos. Mas aí o Espírito Santo, você vai vendo como a gente depende do Espírito Santo. Como é bom estar na presença do Espírito Santo e vencendo todas essas batalhas. Quantos dizem amém? Amém? Como é que eu vou terminar esse tempo? Eu vou terminar falando assim, como? Já que a gente depende do Espírito Santo, como é que a gente faz, Franco, para ser cheio do Espírito Santo? Bem, basicamente você precisa orar realmente, falar com Deus realmente, mas nós somos cheios do Espírito Santo, segundo Paulo lá, Efésios 5, 15 a 20, se você quiser colocar aí. Olha que coisa interessante. É algo que acontece entre nós. O que a gente pode fazer entre nós para sermos cheios do Espírito Santo? Quem lembra? Oh, coisa linda, tá? Todo mundo sabe, Modesto. O que a gente pode fazer entre nós para sermos cheios do Espírito Santo? Falando entre nós cânticos espirituais. Assim. Pode colocar Efésios 5 aí, para a gente ler. Vê do 15 em diante, do 15 que vai ficar melhor. Portanto, vede prudentemente como andais. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Está ali. Pode ler aí. E vivam não como tolos, como necios, e sim como sábios. Versículo 16. Aproveitando o quê? Remindo o tempo, aproveitando o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. E se o negócio está mal, está ruim, mais do que nunca, o verso seguinte diz: por esta razão, porque a coisa está ruim, os dias são maus, irmão, não fica dando bobeira aí. Por essa razão, não vos torneis insensatos,
mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E o verso, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há contendas. O que a gente tem que fazer, meus lindos? Enchei-vos ou deixem-se encher do Espírito, ou enchei-vos do Espírito Santo. Como, Franco? Como? Diz aí como que a gente se enche. Não, vamos dizer primeiro assim, falando entre vós. É entre nós, irmãos. É entre nós. Não é algo que acontece em qualquer lugar, é entre nós. Entre nós. Aproveita o que Deus tem te dado de contexto de igreja, 2, 3, 4, 5, sei lá qual a tua experiência de igreja. Não dá para a gente estar aqui todo mundo, mas falando entre vós. Não tem sentido a gente vir para cá, cantar música bonita, levantar a mão, bater palma, falar em línguas, se a gente não compreender que essas coisas de fato agradam a Deus. E que Deus espera que não seja só uma experiência de uma hora aqui no sítio, mas que seja assim, contínuo. Falando entre vocês, com salmos, com hinos, entoando, louvando de coração o Senhor, com hinos de cânticos espirituais. E ele diz mais uma coisa, que não está ali, mas é o próximo versículo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você diz amém ou não? Você diz amém? E ele vai dizer também, depois ele vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros. Se alguém disser para mim, Franco, eu entendo que esse tempo da pandemia é o tempo que a gente precisa mais ser cheio do Espírito Santo do que em qualquer outro tempo. Eu vou dizer, então pratica a palavra que diz que a gente deve falar entre nós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Nossa conversação deve ser uma conversação muito abençoada. Eu tenho uns grupos de WhatsApp que eu escrevo sempre umas mensagens, todo dia eu procuro escrever uma mensagem curtinha, uma reflexão. Se você não participa, quiser participar, depois puxa aí alguém da tua liderança, que até os líderes da igreja aqui do Rio também recebem. Aí depois eu passo o link e você compartilha esse link, a pessoa entra. Bem, essa semana agora que passou, eu falei só sobre o uso da língua. Foi uma carga, o mau uso da língua. Mas, para terminar no sábado ontem, eu falei, não é só falar sobre a língua, é importante falar também sobre os ouvidos. Porque a gente, às vezes, cuida da língua, não quer falar bobagem, não quer falar besteira, não quer fazer fofoca, mas aluga o ouvido para qualquer besteira. Tape os ouvidos. Porque se você não gosta de fofoca, não é suficiente não apenas não falar, não maldizer, mas é importante também não ouvir. Dá um corte. Amém? O que a gente deve falar entre nós? Falar entre nós a verdade do Senhor, que edifica a gente. Amém? Podemos orar então, irmãos? Eu quero orar com vocês. Se você puder ficar de pé aí, soltar o teu diafragma um pouquinho. Se você crê que Deus está aqui entre nós, onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. Você diz amém ou não? Se você crê que Deus está entre nós, você crê também que você pode provar milagres nesse dia. Estamos terminando aqui amanhã, né? Chegando quase ao meio-dia. Quero fazer uma oração por você. Na verdade, por todos nós. Me incluo. Se você está perto da tua família aí, pode dar as mãos à tua esposa, teus filhos. De repente, você está perto de alguém que você não tem nenhuma dificuldade, dá a mão aí.
Pai, nós viemos aqui no nome de Jesus. Essa é a verdade. Saímos da nossa casa para estarmos juntos aqui. Viemos no nome de Jesus. Viemos aqui para te dar louvores, render nossa gratidão a Ti, render ações de graças, Senhor. Nós viemos aqui cantar, como fizemos muitas vezes, erguer as mãos. Viemos reencontrar irmãos aqui também, Pai, rever irmãos queridos, amados. Mas viemos também receber a Tua palavra, Senhor. Viemos aqui também para ouvir Tua voz. E nós sabemos que a Tua palavra, ela é poderosa. E ela produz vida, porque a Tua palavra é espírito e é vida. Ela produz vida por si só. Ela não está limitada ao pregador, ao mestre. A Tua palavra não está limitada ao instrumento, Pai. Ela é viva. E a gente quer acolher a Tua palavra no nosso coração. A gente quer abrir nosso coração para a Tua palavra. E te oramos, aproveitamos, Pai. No nome de Jesus, oramos por cada família aqui representada. E te pedimos também por aqueles amados que estão na nossa lista de doentes lá, como Diva, como Christian, como Guilherme, como Flávio, como Rose. Pai, por esses que ainda lutam, pedimos milagres e muitos outros que os Teus filhos estão citando agora. Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito venha sobre eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, te pedimos que Tu multiplique no nosso meio graça, misericórdia e amor. Pai, em especial, eu peço pelos casais aqui presentes. De repente estão em casa. Pai, os desgastes, os cansaços dos relacionamentos. Te peço a Tua intervenção, o Teu milagre. Renova a aliança dos Teus filhos. Traz um renovo para esses casamentos, Senhor. Traz um renovo para eles, Pai. Renova o afeto, renova o carinho. Pai, renova o perdão no nosso meio. Renova, Pai. Renova, Pai, em nome de Jesus. Renova em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui doente, saia daqui curado, Pai. Pai, se alguém saiu de casa hoje atormentado de espírito, saia daqui livre, em nome de Jesus. Não sai por aquela porta, experimente a liberdade em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui com medo, saia daqui, Senhor, fortalecido. Se alguém entrou dividido, saia daqui unido. Se alguém entrou aqui em trevas, saia daqui iluminado, Pai. Se alguém chegou nesse lugar, Pai, derrotado, desanimado, saia daqui voando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muda, Senhor. Como o Bruno falou no início dessa reunião, transforma. Muda a condição dos Teus filhos, Senhor. Faça um milagre dentro dos nossos corações. Abre os nossos olhos para a gente poder ver também a Tua vontade. E nos dê poder do Teu Espírito para vivermos de forma a Te agradar completamente, Senhor. Rogamos, Pai, no nome de Jesus, que se alguém aqui tem carência do Teu Espírito, receba do Teu Espírito Santo. Hoje é um dia bom também para Tu encher os corações com a Tua presença, Pai.
Enche, batiza com teu Espírito, Senhor. Renova o óleo. Concede dons, Pai, espirituais. Discernimento, Pai. Como eu falei aqui, coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Prudência, Senhor. Sabedoria para não fazer o que não é necessário. Pai, nós lembramos do Deraldo e te pedimos que a tua unção seja sobre a vida do nosso irmão e traga cura imediata sobre o seu físico, Pai. Tu toca a bexiga dele ali em nome de Jesus e limpa aquela bexiga para a glória do nome de Jesus, Pai. Restaura a vida, a saúde e renova o serviço do teu filho. Seja com o Deraldo, com o marido, com os descendentes deles. No nome de Jesus. Oramos também pela casa de Marcão, por Edna e suas filhas, Senhor, que mencionamos aqui, Pai. Renova a graça entre nós, renova a tua unção entre nós, renova o teu poder entre nós, Pai. Que a tua paz seja com cada coração, no nome de Jesus, Pai. Quantos podem dizer amém? Amém.